Olá, futuros servidores do município de Fonte Boa, no estado do Amazonas. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a dica para o seu concurso sobre a lei número 8A de 92, de 31 de dezembro de 92, que trata do quê? Do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fonte Boa, tá? Então vamos lá, esse é o nosso foco aqui para você trazer as peculiaridades sobre este estatuto, tá? Que é justamente do ano de 92. Lembrando que eu aguardo vocês, tá? No meu site. No meu site eu tenho materiais para o seu concurso, exatamente. Peguei essa legislação aqui, fiz umas questões do nível da sua banca e você pode acessar e adquirir os materiais www.valneioliveira.com.br. Lá você vai acessar os materiais, né, para a sua prova, tá? E se você quiser, me siga ali pelas redes sociais, no meu Instagram, que eu dou dicas também lá pelo meu Instagram, e também se inscreva no canal do YouTube, tá bom? Vamos iniciar. Olha só, o artigo 1º, ele trata como disposições preliminares que esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Fonte Boa. Perfeito até aí. É interessante logo esse artigo 2º, por quê? Porque ele traz o conceito de funcionário, tá? Essa lei chama aí o servidor, de acordo com a lei, como funcionário. E quem é o funcionário perfeito dessa lei? É a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Funcionário prefeito dessa lei é a pessoa legalmente investida em cargo público. Lá na frente vamos ver que existe aí, dentro desse contexto, existe cargo público de provimento efetivo. Quando se fala em efetivo, são aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. E existe o cargo público em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Tá. E aí eu venho falando tanto de cargo público, o artigo 3º diz o que é cargo público. Ó, é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário. Então imagine, você vai passar no concurso, tá? Eu creio, quem crê diga amém, você vai passar no concurso de Fonte Boa aí no estado do Amazonas, certo? E aí você vai ser um funcionário de acordo com a lei. Só que você tem que ocupar um cargo. E cargo é justamente, como foi preconizado aí no artigo 3º, o conjunto de quê? O conjunto de deveres, o conjunto de atribuições e o conjunto de responsabilidades. Então, eu dou logo um macete aqui. Quando você for ocupar um cargo público aí no município de Fonte Boa, você vai ter que se dar por completo. É, professor, vai ter que se dar por completo. Igual você aí que um dia casou, ou se vai casar, segura aí o recado. Você vai ter que se dar por completo para que você possa aí ter sucesso no seu casamento. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Quando você for funcionário do município de Fonte Boa, no Amazonas, você vai ter que se dar ao cargo. Professor, que macete é esse do dar? Tá aí, ó. Está aí no artigo 3º, é um conjunto de deveres, um conjunto de atribuições e um conjunto de responsabilidades, tá? Ah, professor, agora eu entendi, realmente pode ficar tranquilo. Quando eu for aprovado no concurso aqui no município de Fonte Boa, aqui no Amazonas, eu vou me dar por completo. Ou seja, eu sei que vai ser entregue a mim, cometida a você, funcionário, um conjunto de deveres, um conjunto de atribuições e um conjunto de responsabilidades. Tá bom? O artigo 4º diz que os cargos são considerados de carreira ou isolados. Isso é interessante, tá? O cargo público, na verdade, ele pode ser de carreira, né? Pode ser de carreira, os cargos públicos no município de Fonte Boa, ou podem ser isolados, tá? Podem ser de carreira ou podem ser isolados. Show de bola, perfeito. Aí o parágrafo 1º diz, logo esclarece aí, tá? São
o de carreira, os que se integram em classe e correspondem à profissão ou atividade com denominação própria. E são isolados os que não se podem integrar em classe e correspondem a certa e determinada função. Tá bom? Então, recapitulando, aqueles cargos que integram em classe e correspondem a uma profissão ou atividade vão ser organizados em carreira. Aqueles que não se enquadram vão ser cargos isolados, tá? Bem, já que foi falado em classe, o artigo 5º explica o que é classe. Classe, olha só, de acordo com o artigo 5º, é o grupamento de cargos. Ah, ficou fácil então, né? Ficou fácil então. É o macete do quê, professor? O macete da CACLA. E, professor, que negócio é esse do macete da CACLA? Calma, não se desespere. Não se desespere. No macete da CACLA, o que nós chegamos à conclusão? Nós chegamos à conclusão, de acordo com o artigo 5º, que nada mais, nada menos, a classe no macete da CACLA é formado pelo quê, professor? Pelo grupamento de cargos. Tá? Então, o grupamento de cargos formará a classe de acordo com o artigo 5º, tá? Que, por lei, tenham idêntica denominação, o mesmo conjunto de atribuições e o mesmo padrão de vencimento. Tá certo? Muito bem. Aí, olha só, deixo como dever de casa você fazer a leitura dos parágrafos aí do artigo 5º. Vamos pular direto para o artigo 6º. Ele traz o conceito de carreira. Olha só, CACLA, o conjunto de cargos, né, vão formar a classe. E a carreira é a série de classe. A carreira é a série de classe. Ah, tá. Show, né? Então, mais uma vez. CACLA. Ah, e depois nós temos aí as carreiras, tá? Então, o conjunto de cargos forma a classe e o conjunto de classe forma as carreiras, tá? Então, a carreira é uma série de classe, escalonadas segundo o nível de complexidade das atribuições e responsabilidades, tá bom? Muito bem, tranquilo. E aí, vamos fazer a leitura do artigo 8º. Lembrando que eu não vou fazer a leitura de todos os artigos, vou fazer a leitura daqueles artigos que eu acredito que são mais relevantes para a sua prova, tá? O artigo 8º diz que quadro é o conjunto de carreiras e cargos isolados. Fechou? Tranquilo até aí? Então, última vez. CACLA, classe é o conjunto de cargos. CACLA-K, já as carreiras é o conjunto de classe. Tá bom? E o quadro é o conjunto de carreiras e cargos isolados. Fechou? Muito bem. Olha só, o artigo 9º, ele é muito importante. Por quê, professor? Porque ele traz as chamadas formas de provimento. O que são formas de provimento? Como o próprio nome diz, é forma de prover um cargo que está vago. Imagine um cargo vago, ele será provido pelas formas de provimento. Tá? E nós temos aí a nomeação, a promoção, a transferência, a reintegração, reversão e aproveitamento. Uma das questões catedráticas que cai direto é o examinador falar, marque a alternativa que não tem uma forma de provimento. Mas se você já sabe aí, fica bem tranquilo, tá? Vamos para o artigo 10. Eu quero que você marque no artigo 10, que diz o artigo 10, ele traz, na verdade, requisitos, tá? Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfizer os requisitos que estão no artigo 10. Quais são os requisitos? Ser brasileiro. Cuidado, hein? Cuidado. Quando fala ser brasileiro, anote aí, natos ou naturalizados, tá? Por quê? Porque uma das questões recorrentes, o examinador falar, um dos requisitos para ser investido em cargo público no município de Fonte Boa é ser brasileiro nato. Não. Ser brasileiro naturalizado? Não. Ou ele coloca ser brasileiro, como está aí, no artigo 10, inciso 1, ou ele coloca brasileiro nato ou naturalizado. Muito bem. Outra informação, ter completado 18 anos. A banca vai querer mexer, 21, 16, não. Ter completado 18. Está em gozo de direitos políticos, estar quite com obrigações militares, tá? Ter boa conduta, gozar de boa saúde comprovada perante exame médico da rede oficial, possuir aptidão para exercício da função, ter se habilitado previamente em concurso, ressalvadas as exceções previstas em lei,
e ter atendido as condições especiais prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou carreira. Fechou? Então, mais uma vez, esse artigo 10 ele é recorrente e forte candidato para cair na sua prova. Vamos apagar o quadro aqui rapidamente com o nosso apagador mágico. Pronto, lembrando que eu lhe aguardo no meu site para você adquirir uma lista de questões que eu mesmo preparei do nível da sua banca aí para a sua aprovação e classificação. São questões em PDF, é interessante que as questões são em PDF sem gabarito. Por que, professor, sem gabarito? Porque eu quero que você extraia o gabarito assistindo a correção. Tá? Porque aqui no YouTube eu não vou ter condições de falar com você de toda a legislação, e nem menos de todos os tópicos que eu acredito serem importantes. Porque tem outros municípios que tem que trabalhar, né? Mas eu creio que lá no nosso material vou abordar os principais tópicos, tá? As legislações você vai por lá visualizar, inclusive essa vai ter lá. Uma questão só sobre essa lei, tá? O artigo 11 fala da nomeação. Quero que você entenda que a nomeação é a única forma de provimento originária. O que significa dizer que a nomeação é a única forma de provimento originária? Você lembra que nós lemos no artigo 9 as formas de provimento? Nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão, aproveitamento? Sim, lemos, né? Pois é. Por que a nomeação é a única forma de provimento originária? Porque o município de Fonte Boa não lhe conhece. Vai lhe conhecer a partir da nomeação, tá? Das demais formas, promoção, transferência, reintegração, reversão, aproveitamento, são formas de provimento derivadas. Formas de provimento derivadas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A nomeação, você anotou aí, né? A única forma de provimento originária. Ela se dá, já falamos agorinha, ou em caráter efetivo ou em comissão. O que é, pessoal, a nomeação se dar em caráter efetivo? Falou em efetivo, estamos diante do aprovado no concurso público, tá? Então, ou vai se dar em caráter efetivo ou vai se dar em comissão a nomeação, tá bom? Então, a nomeação ela vai se dar ou em caráter efetivo ou em comissão. No caso, a palavra efetivo vem naquele aprovado no concurso público. Não esqueça desse termo, hein? Aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. No caso, o senhor e a senhora que está aí do outro lado, tá? E o cargo em comissão é o de livre nomeação e livre exoneração. Perfeito? Então, façamos a leitura aí. Olha só, artigo 11. Em caráter efetivo, a nomeação, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado. E em comissão, quando se tratar de cargo isolado, que em virtude de lei assim deva ser provido. Tá bom? O artigo 12 ele diz o seguinte, que a nomeação para cargo que deva ser provido em caráter efetivo depende de quê? De prévia habilitação em concurso de provas ou de provas e títulos, respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados. Fechou? Então não esqueça, tá? Efetivo é quem mesmo, professor efetivo? Efetivo é o aprovado. É o aprovado no concurso público. É o aprovado no concurso público de que, professor? De provas ou de provas e títulos. Não esqueça desse termo, tá? Por que, professor? De provas ou de provas e títulos. Por quê? Preste atenção. Quem vai fazer concurso de nível fundamental, faz o concurso de provas. Quem vai fazer o concurso de nível médio, faz o concurso de provas. Agora, quem vai fazer o concurso para nível superior, faz o concurso de provas e títulos, tá? E ainda aí, só para reforçar, ele coloca, né, dentro desse contexto aí, o parágrafo único que os cargos de provimento em comissão, já sabemos, é de livre o quê? Livre nomeação e livre exoneração, tá? Livre nomeação e livre o quê? E livre exoneração. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Não esqueça de adquirir logo o material lá no site para você pegar as demais questões importantes, tá? O artigo 13 diz que a aprovação em concurso não cria direito à nomeação, tá? Mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Como assim, professor, na prática? Digamos que você vai fazer o concurso que tem lá 50 vagas, tá?
Se você passou dentro do número das 50 vagas, você pode dizer que você foi aprovado e classificado no número de vagas, tá? Agora, se você passou em 51, se foi aprovado, não foi classificado no número de vagas, mas foi aprovado. Nada impede, se a administração precisar, de chamar você, porque você foi aprovado, tá bom? Muito bem, tranquilos até aí, tá? Tranquilos até aí. O parágrafo 1º do artigo 3 diz que, em igualdade de condições entre os candidatos habilitados, serão aproveitados os candidatos já pertencentes ao serviço público municipal e havendo mais de um deste requisito, o mais antigo. Então, suponhamos que empata, né, 2 candidatos e um já está lá no serviço público municipal, tá? Esses 2 candidatos, um está lá. Então, este que está no serviço municipal tem um critério de desempate em favor dele, tá? E se tiverem 2, os 2 fizerem parte já do serviço público municipal, né, de fonte boa, vai ficar o que for mais antigo, tá? Se houver empate, né, de candidatos que não pertencem ao serviço público, vai se decidir, né, sucessivamente da seguinte forma: do mais idoso. Do mais idoso, tá bom? Muito bem. Aí o artigo 14 diz que poderá inscrever-se no concurso o candidato que tiver completado 18 anos de idade. Então, para efeito da lei, só pode escrever quem for tiver maioridade, tá? O 15 fala que encerrou as inscrições legalmente presenciadas para o concurso, a investidura em qualquer cargo, não se abrirão novas antes de sua realização, tá? Então é uma coisa tanto quanto lógica. Finalizou a inscrição do concurso, ok, vai ter que acontecer o concurso para que venha abrir outras inscrições para outros cargos, se for o caso, tá? Os concursos serão julgados por comissão em que menos um dos membros seja estranho ao serviço público municipal. Então, mais uma vez, os concursos serão julgados por comissão em que menos um dos membros seja estranho ao serviço público municipal, tá? Então, tem que ter pelo menos um que não seja ali do serviço municipal. Quero que você coloque a questão sonhada, QS, em qual situação, professor? Justamente, eu quero que você coloque a questão sonhada, QS, no tema, quando se trata aí, deixa eu ver aqui onde é que nós estamos, no prazo de validade do concurso do artigo 17, tá? Tem alunos que às vezes não fazem o concurso, não vou fazer esse concurso porque ele só vale 2 anos. Não, não é assim. Prazo de validade do concurso só vale 2 anos, não é só assim, tá? Se no edital está 2 anos, significa o quê? Significa que quando você for aprovado, o município tem aí o lapso temporal, se tiver no edital, de até 2 anos lhe chamar. E como vamos já ler aqui, que diz que pode ser prorrogado uma única vez por igual período, vai ter mais 2 anos aí para lhe chamar, não há problema, tá? É o que diz o artigo 17. O prazo de validade do concurso, MAC, será fixado no edital, tá, respectivo, até o prazo de 2 anos. Então, é até 2 anos. O professor pode ter um concurso com prazo de validade de 6 meses? Pode. De 1 ano? Pode. De 1 ano e meio? Pode. Tá? Não pode ser mais de 2 anos. E outra coisa, se o concurso ele for de 1 ano, como falou aí, então significa que se ele for prorrogado, vai ser prorrogado por igual período, por mais 1 ano. Tá? Aí o parágrafo único diz que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Uma coisa um tanto quanto lógica. Imagine que abriu 10 vagas, estou chutando, hein? 10 vagas aqui no concurso para cargo de médico clínico geral. Tá? Perfeito. O que acontece, como a gente falou aqui? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso de provas ou de prova de título será convocado com prioridade em relação a novos concursados. Se por um acaso houver um outro concurso para mais 15 médicos, esses 15 médicos só vão poder, né, ser chamados depois que chamarem os 10 que passaram nesse primeiro concurso. Tá bom? O artigo 18 diz que a orientação básica do concurso será dada no ato que autorizar. E o artigo 19, muito importante, hein? O concurso deverá ser homologado e 30 dias a contar das inscrições. Tá? Então, houver as inscrições, em regra, de acordo com a lei, 30 dias para finalizar, para homologar esse concurso. Fechou? Aguardo você no meu site. Lá eu tenho materiais. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. 919-8230-9873. Repetindo, 919-8230-9873. Provavelmente teremos outras dicas, mas lhe oriento logo a adquirir os materiais que estão lá na plataforma. Um abraço e até o nosso próximo encontro.